Caçada alegre, montaria em automóveis. Me atraiu, abri a estreita porta e entrei. Vi-me atirado num mundo ruidoso e excitante. Nas ruas, os automóveis, meio desgovernados, davam caça aos pedestres, esmagando sobre o solo ou contra as paredes das casas. Compreendi em seguida, era a luta entre o homem e a máquina, preparada há tanto tempo, esperada há tanto, temida há tanto tempo, que por fim havia estalado. Por toda parte havia mortos, e estropiados por toda parte também viam-se automóveis batidos, amassados, meio incendiados, e sobre aquela confusão selvagem planavam aviões que eram atacados dos telhados e das janelas das casas por rifles e metralhadoras. Em todos os muros haviam cartazes selvagens e magníficos, instigadores, pedindo à nação, em letras gigantescas que ardiam como tochas, que se colocasse afinal ao lado dos homens na guerra contra as máquinas, que matasse afinal os ricos, os obesos, os bem vestidos, os perfumados, que com a ajuda das máquinas espremiam a gordura dos demais, espremiam as gorduras dos demais e destruísse os automóveis luxuosos, estrepitosos, mal cheirosos, que incendiasse afinal as fábricas e despovoasse e desalojasse um pouco a terra profanada para que nela voltasse a nascer a grama, para que sobre esse mundo de cimento voltasse a haver bosques, prados, urzes, arroios e pântanos. Havia outros cartazes prodigiosamente pintados, magnificamente estilizados, de cores suaves e um pouco infantis, redigidos com extraordinária discrição e espiritualidade, advertindo a todos os proprietários e a todas as pessoas de bem que pusessem em guarda contra o caos ameaçador da anarquia, representando de maneira comovedora a bênção que era a ordem, o trabalho, o capital, a cultura, o direito e elogiando as máquinas como sendo a mais alta e definitiva invenção dos homens, com a ajuda das quais estes se converteriam em deuses. Meditativo e admirado, eu lia os cartazes e os vermelhos e os verdes, e suas ardentes palavras influenciavam fabulosamente o meu espírito. Sua esmagadora lógica tinha razão, e profundamente convencido, detinha-me ora diante de um, ora diante de outro, sempre perturbado ostensivamente pela abundante fuzilaria que me rodeava. O motivo era claro. Era a guerra. Uma guerra violenta, racial, que nada tinha a ver com o Kaiser ou a República, nem com fronteiras, bandeiras ou cores, nem com outras coisas igualmente decorativas e teatrais, bagatelas afinal de contas, mas na qual cada pessoa, achando demasiadamente estreito seu espaço vital e sentindo que a vida não lhe reservava nada de agradável, dava contundente vazão ao seu desgosto e tudo fazia para preparar o caminho à destruição comum daquela civilização de aço. Eu via sorrir claramente em todos os olhos o prazer da destruição e da morte. E em mim mesmo floresciam rosas rubras e silvestres que me sorriam frescas e louçãs. Alegremente me lancei à luta. Mas o curioso foi que, de súbito, apareceu ao meu lado um colega dos tempos de escola chamado Gustav, a quem fazia muitos anos eu não via, e que naquele tempo era o mais másculo, mais forte, mais sedento de vida de meus amigos de infância. Senti o coração alegrar-me quando o vi fazer-me um sinal com seus olhos azuis. Ante o sinal, dirigi-me imediatamente para onde ele estava. Mas, ora viva! Gustav! Exclamei feliz. Bons olhos o vejam. Que é feito de você? Sorriu contrariado. Exatamente como quando era menino. Vamos acabar com essas perguntas idiotas? Sou professor de teologia, se é o que deseja saber. Mas por sorte agora não se trata de teologia e sim de guerra, meu filho. Vem comigo. Gustav bateu com um tiro o chofer de um pequeno caminhão que vinha resfolegando em nosso rumo. Saltou como um macaco a boleia, parou o veículo e me deixou subir a seu lado. Após o que passamos a correr como demônios por entre os disparos de carabina e os carros capotados, até deixarmos para trás a cidade e os subúrbios. Você está do lado dos fabricantes?
Perguntei a meu amigo. Isso é uma questão de preferência que depois veremos. Mas não, espera. Sou de opinião que devemos escolher o outro lado, embora no fundo seja tudo a mesma coisa. Sou teólogo e meu antecessor Lutero ajudou em sua época aos príncipes e aos poderosos contra os camponeses. Desejo corrigir isso um pouco. Esse carro miserável não sei se aguentará mais alguns quilômetros. Célere como o vento, o Filho Celestial, saímos a matraquear até uma campina verde e tranquila. Caminhamos muitos quilômetros por uma grande planície e depois começamos a subir por uma abrupta montanha. Então paramos numa estrada faiscante que passava entre grandes penedos, serpenteando em curvas arrojadas protegidas por um frágil peitoril. Embaixo, à distância, brilhava a superfície de um lago. Bonita paisagem, disse. Muito bonita. Podemos chamá-la a Estrada da Encruzilhada, pois mais de um eixo vem quebrar-se aqui, meu caro Harry. Por isso, atenção! À margem do caminho havia um enorme pinheiro. E entre suas ramagens, algo assim como uma choça sobre uma plataforma, uma espécie de posto de observação. Gustav sorriu luminosamente para mim. Descemos pressurosos de nosso veículo e subimos pelo tronco até chegar à choça, a respiração ofegante. E nos escondemos naquele posto que muito nos agradou. Lá encontramos rifles, revólveres e caixas de munição. Mal chegamos a acomodar-nos da escalada quando ouvimos ressoar na curva da estrada a buzina imperiosa de um carro. Um carro luxuoso que avançou zumbindo a grande velocidade pela estrada lisa. Já tínhamos os rifles preparados à mão. A excitação era intensa. Atira no chofer, ordenou Gustav, no momento que o carro se aproximava da árvore. Apontei para o boné azul do motorista e disparei. O homem caiu sobre o volante. Pum! O carro perdeu a direção, chocou-se contra a muralha, deu uma guinada, voltou-se furioso como um besouro contra o parapeito da estrada, mergulhou e espatifou-se lá embaixo no abismo com um ruído surdo. Tum! Acertaste? Riu Gustave. O próximo será meu. Já outro carro vinha chegando. Os 3 ou 4 passageiros estavam recostados sobre os assentos. Da cabeça de uma mulher, uma ponta de lenço esvoaçava horizontal no ar. O véu era azul claro. Senti verdadeiro remorso. Quem sabe se não estaria sorrindo embaixo daquele véu em formoso rosto de mulher? Santo Deus, se estávamos brincando de bandidos, o certo seria, seguindo o exemplo dos bandidos generosos, não saciarmos nas belas mulheres nosso bravo desejo de matar. Mas Gustav já havia disparado. O chofer contraiu-se e tombou de lado. O carro precipitou-se sobre as rochas da direita, voltou a cair sobre o leito da estrada com as rodas voltadas para cima. Esperamos um instante, nada se moveu. Os homens, como se tivessem caído num laço, jaziam silenciosos sob o carro. Esse continuava rugindo, e as rodas giravam burlescamente no ar. Mas logo se ouviu uma horrível explosão e o alto foi engolfado pelas chamas. É um forte, disse Gustav. Temos de descer para deixar a estrada livre. Descemos e ficamos a contemplar a fogueira. Pouco demorou a apagar-se. Nesse meio tempo arranjamos troncos de árvores verdes e usamos-los à maneira de alavancar para desvirar o carro e atirá-lo ao abismo. 2 dos cadáveres caíram de dentro em uma das viradas e jaziam estendidos na estrada com as roupas um pouco chamuscadas. Um deles conservava o paletó em muito bom estado. Revistei-lhe os bolsos para ver se encontrava algum indício de quem era a pessoa. Na carteira de couro encontrei alguns cartões de visita. Apanhei um e nele eu li estas palavras: Tati tuan assi. Muito engraçado, disse Gustav, mas na realidade é indiferente saber quem sejam nossas vítimas. São pobres diabos como nós mesmos, e o nome pouco importa. Esse mundo deve perecer, e nós com ele. A solução menos dolorosa seria mantê-lo 10 minutos debaixo d'água. Mãos à obra. Atiramos os cadáveres atrás do carro.
Já outro veículo vinha buzinando. Pom, pom, pom. Contra esse disparamos mesmo do solo. Continuou a rodar mais um pouco, em seguida deu meia volta e permaneceu resfolegando em meia estrada. Um dos passageiros mantinha-se sentado em seu interior. Era uma bela jovem, que saiu do carro, pois não estava ferida, embora estivesse muito pálida e bastante trêmula. Cumprimentamo-la amavelmente e pusemos-nos à sua disposição. Estava, todavia, demasiado assustada, tanto assim que não conseguia falar, e olhou-nos por um momento como enlouquecida. Bem, vamos ver o que aconteceu com o velho, disse Gustav, e voltou-se para o viajante, que continuava sentado no carro, atrás do chofer morto. Era um senhor de cabelos grisalhos e curtos, tinha os olhos abertos, um olhar inteligente, mas parecia estar gravemente ferido, pois deitava sangue pela boca e mantinha o pescoço sinistramente inclinado e rígido. Permita-me apresentar-me, meu caro senhor. Chamo-me Gustav. Tomamos a liberdade de matar o seu chofer. Posso ter a honra de saber com quem estou falando? O velho olhou-nos triste e friamente com seus olhos cinza. Sou o promotor-geral, Loring, disse lentamente. Vocês não mataram apenas meu chofer, mas a mim também. Sinto que estou para morrer, porque dispararam contra nós por excesso de velocidade. Mas estávamos viajando a uma velocidade normal. O que ontem era normal, hoje já não é, senhor promotor. Achamos hoje excessiva qualquer que seja a velocidade de um automóvel. Estamos destruindo todos os automóveis e também todas as máquinas. E esses rifles, a vez deles chegará, se tivermos tempo para tanto. É possível que amanhã ou depois já estejamos todos destruídos. Como o senhor sabe, nossa parte do mundo estava horrivelmente superpovoada, pois estamos arejando um pouco a paisagem. Estão disparando contra todos, sem distinção. Isso mesmo, em alguns casos a situação é realmente lamentável. Por exemplo, eu teria sentido muito se tivesse causado dano a essa maravilhosa dama. É sua filha? Não, minha estenógrafa. Tanto melhor. E agora, por favor, desça do carro ou permita que o retiremos daí, pois temos de destruir o carro. Prefiro ser destruído com ele. Como queira, mas antes permita-me uma pergunta. O senhor é promotor? É incompreensível para mim que um homem possa ser promotor. O senhor vive de acusar e pedir condenação para os outros, na maioria das vezes para os pobres diabos, não é? É verdade. Cumpro o meu dever, é minha obrigação. Bem, como verdugo cuja profissão é matar aquele que eu acuso, o senhor também escolheu esse mesmo ofício. O senhor também mata. Exato, mas nós não matamos por obrigação, matamos por prazer. Ou melhor, por desespero, por estarmos descontentes com este mundo. Por isso sentimos certa satisfação em matar. O senhor nunca sentiu satisfação? Vocês me enojam. Queria acabar logo com esses intentos, se lhes é totalmente desconhecida a noção do dever. Calou-se e contraiu os lábios como se quisesse cuspir, mas só deixou escapar um coágulo de sangue que lhe ficou aderido no cavanhaque. Espere aí, disse Gustav cortesmente. A noção de dever me é inteiramente desconhecida. Antes, em decorrência de minha profissão, tinha muito a ver com ela. Era professor de teologia. Além disso, fui soldado e tomei parte na guerra. O que me parecia o dever, o que as autoridades e as leis me haviam ordenado, não era realmente bom, e de boa vontade teria feito exatamente o contrário. Mas, embora admita que o conceito do dever não mais me atinja, conheço, contudo, o conceito da culpa. Talvez seja a mesma coisa. Desde o instante em que nasci, já era culpado, condenado a viver, obrigado a pertencer a um Estado, a ser soldado, a matar, a pagar imposto, para comprar em armas. E agora, nesse exato momento, o delito de haver nascido me força a matar, como na guerra. E dessa vez não mato com repugnância. Estou resignado à minha culpa. Nada tem a opor que esse mundo imbecil e obtuso se faça em pedaços e colaboro com gosto nessa tarefa. É prazerosamente, sucumbirei com ele. O promotor esforçou-se muito por sorrir.
um pouco com seus lábios unidos pelo sangue coagulado, não conseguiu de forma alguma, mas deixou transparecer sua boa intenção. Está bem, então somos colegas. Cumpra com seu dever, caro colega. A bela jovem, entretanto, havia se afastado até a margem da estrada e, chegando ali, tombou num desmaio. Nesse instante, ouviu-se a buzina de outro carro que chegava em desabalada carreira. Deixamos a jovem de lado, ocultamo-nos por trás das rochas e deixamos que o carro se aproximasse dos destroços do outro. Freou violentamente e o carro chegou a erguer-se nas rodas de trás, mas sem sofrer qualquer dano. Empunhamos rapidamente os fuzis e apontamos para os recém-chegados. Saiam! Gritou Gustav. Mãos ao alto! Eram 3 homens que desceram do carro e ergueram, obedientes, as mãos. Alguém aí é médico? Perguntou Gustav. Os 3 abanaram a cabeça. Então queiram tirar esse senhor que está ferido do interior desse carro e levem-no em sua companhia, no carro de vocês, até a cidade mais próxima. Mãos à obra! Pouco depois o velho promotor estava colocado no outro carro. Gustav deu ordem e partiram. Nesse interim, a estenógrafa havia recobrado os sentidos e presenciava os acontecimentos. Eu estava contente com a bela presa que havíamos feito. Senhorita, disse Gustav, acaba de perder seu patrão. É bem possível que já não andassem em muito boa harmonia. Agora está contratada por mim. Sejamos bons camaradas. Venha, temos pressa. Dentro em pouco tempo estaremos mal colocados aqui. Sabe subir em árvore? Não? Então nós 2 a carregaremos. Subimos os 3 com a rapidez que pudemos até a cabana da copa. A moça sentiu-se mal lá em cima, mas demos-lhes conhaque e logo se restabeleceu, tanto que conseguiu em seguida contemplar a formosa paisagem que oferecia o lago e a montanha e nos disse que se chamava Dora. Já a essa altura surgiu embaixo um outro carro que, com hábil manobra, evitou chocar-se com o que estava capotado em meio à estrada e, sem deter-se, acelerou a marcha e seguiu em frente. Presunçoso! Sorriu Gustav e disparou contra o chofer. Pum! O carro dançou um pouco, jogou-se contra o muro, subiu as rodas da frente e ficou pendurado sobre o abismo. Dora, disse eu, sabe manejar um rifle? Não sabia, mas ensinamo-la a carregar a arma. A princípio mostrou-se desajeitada e chegou mesmo a sangrar um dedo. Lamuriou-se e pediu esparadrapo, mas Gustav explicou-lhe que estávamos em guerra e que era necessário demonstrar ser então uma jovem valente e corajosa. Por quê? Que vai acontecer conosco? Perguntou então. Não sei, disse Gustav. Meu amigo Harry gosta de moças bonitas. Poderá cuidar de você. Mas podem vir com polícias e soldados e matar-nos. Já não existe mais polícia nem nada que se assemelhe a isso. Podemos fazer das 2 uma. Ou ficar aqui tranquilamente e disparar contra todos os carros que passarem pela estrada, ou tomar um desses carros e deitar a correr por aí para que os outros nos metralhem. Tanto faz tomar partido quanto o outro. Acho preferível ficarmos aqui. Lá embaixo surgiu um outro automóvel, cuja buzina soava estridentemente. De pronto liquidamos com ele. Lá ficou com as rodas viradas para cima. É curioso, disse eu, que um disparo possa causar tamanha diversão. Eu antes era inimigo de guerra. Gustav sorriu. Sim, há homens em demasia na terra. Antes a gente não se dava conta disso, mas agora, quando as pessoas já não se contentam em respirar e querem também ter um automóvel, a coisa se nota mais. Naturalmente, o que estamos fazendo não é racional. Trata-se de uma infantilidade, como também a guerra é uma infantilidade em escala monumental. A humanidade aprenderá mais tarde a regular a população por meios racionais. Enquanto isso, é necessário reagirmos contra essa situação insuportável de maneira bastante irracional. Mas, no fundo, fazemos o que é necessário. Reduzimos. Sim, disse eu, isto fazemos. Possivelmente há de ser uma loucura, mas talvez seja também bom e necessário.
As coisas não vão bem quando a humanidade fatiga excessivamente sua inteligência e procura ordenar com o auxílio da razão as coisas inacessíveis à razão. Então surgem ideais tais como os dos americanos ou dos bolchevistas. Ambos são extraordinariamente racionais, mas desejando ingenuamente simplificar a vida, acabam por violentá-la de maneira terrível. A igualdade do homem, um alto ideal das épocas pretéritas, está a ponto de se tornar um clichê. Talvez nós, os loucos, consigamos enobrecê-lo um pouco. Gustav respondeu sorrindo. Falamos como um sábio, meu filho. É um prazer e um privilégio beber em tua fonte de sabedoria. É possível até mesmo que tenhas um pouco de razão, mas, por favor, volta a carregar teu rifle. Estás ficando muito sonhador. Em qualquer momento pode surgir um casal de servos e não podemos matá-los com filosofia. É preciso ter bala no cano. Apareceu outro carro, que foi logo abatido. A estrada ficou obstruída. Um sobrevivente, um homem gordo e de cabelos ruivos, gesticulava furioso junto aos destroços. Olhava para cima, para baixo, até que descobriu nosso esconderijo e correu em nossa direção, aos berros, disparando várias vezes contra nós com tiros de revólver. Tá, 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 ah! Vai embora, senão disparo, gritou Gustav. O homem mirou em sua direção e disparou de novo. Então nós dois disparamos para o baixo. Enquanto isso chegaram mais dois carros. Que estendemos por terra. Depois disso a estrada ficou tranquila, deserta. A notícia de que era perigosa, de certo, já havia corrido. Isso nos deu tempo para apreciarmos a beleza da paisagem. Do outro lado do lago havia uma pequena cidade ao fundo. Dos telhados saía fumo e logo vimos o fogo alastrar-se de casa em casa. Ouviam-se também disparos. Dora começou a chorar e eu lhe acariciei as faces úmidas. Teremos de morrer todos? Perguntou. Ninguém respondeu. Nesse interim, chegou embaixo da árvore um caminhante. Viu os carros capotados, começou a bisbilhotar em redor, meteu a cabeça e metade do corpo para dentro de um deles e de lá tirou uma sombrinha colorida, uma bolsa de senhora e uma garrafa de vinho. Depois sentou-se tranquilamente no peitoreio da estrada, tomou um gole da garrafa e comeu algo que estava envolto em papel estanhado e que encontrara no interior da bolsa. Terminou de beber a garrafa e seguiu, satisfeito, seu caminho, com a sombrinha embaixo do braço. Quando se afastava, disse a Gustav: Você seria capaz de atirar contra aquele homem e fazer-lhe um buraco na nuca? Por Deus, que eu não conseguiria. Isso porque não te ordenaram, grunhiu meu amigo. Mas ele também não se sentia à vontade. Bastou vermos um homem que se comportava inocentemente, pacífico e infantil, que continuava a viver ainda em estado de inocência, para que toda a nossa atividade, tão elogiosa e necessária, nos começasse a parecer estúpida e repelente. Com os diabos, quanto sangue, com os diabos, envergonhamos de nós mesmos. Mas na guerra deve ter havido generais que sentiram o mesmo. Não podemos permanecer aqui por mais tempo, soluçou Dora. Temos de descer. Com certeza encontraremos nos carros algo que comer. Vocês não estão com fome, seus bolchevistas? Lá ao longe, na cidade, em chamas, os sinos começaram a tocar angustiosamente. Iniciamos a descida. Enquanto ajudava Dora a galgar o parapeito, beijei-lhe os joelhos. Ela riu sonoramente, mas aí as pranchas cederam e tombamos juntos no vazio. De novo, encontrei-me no corredor circular, excitado ainda pela caçada venturosa, e por toda parte, mais inumeráveis portas. Os letreiros me atraíam.